Caríssimos alunos, caríssimas alunas, retornamos aqui com a nossa base comum do nosso objeto do conhecimento, o Brasil de 1964 até 1985, na nossa quarta aula das 6 previstas. Fechando essa semana número 28, que vai de 2 a 6 de agosto de 2021. Vejamos então o roteiro desta aula de número 4. Então, nessa semana 28, falaremos sobre os governos Geisel e Figueiredo e a abertura lenta, gradual e segura. Vejamos então o nosso assunto 4, os governos Geisel e Figueiredo e a abertura lenta, gradual e segura. A transição para a abertura política no Brasil. Essa primeira parte dessa apresentação foi retirada de um artigo publicado em 2019, que consta aqui da fonte, que pode ser consultada na íntegra pelos alunos. As décadas de 1970 e 1980 foram marcadas com um movimento em prol do retorno das liberdades democráticas, destacado pela historiografia como a fase de transição para a abertura política e que foi mediada de acordo com os interesses da elite militar e da elite civil dominante, assim como a participação dos movimentos populares. Lembramos aos alunos que historiografia é toda aquela história que nós encontramos registros, documentos, artigos publicados, livros, etc. A escolha de Ernesto Geisel para substituir o general Emílio Garrastazu Médici, em 1974, contou com a ajuda do general Orlando Geisel. Vemos aqui, então, imagens do general de exército Orlando Beckman Geisel, irmão do presidente Geisel, e, particularmente à direita, uma imagem retirada do quadro dos ministros do exército. Essa imagem está na sala do comandante do exército, no quartel-general do exército aqui em Brasília. Logo, o general indicado seria a ponte suficientemente forte para dar continuidade ao processo lento, gradual e seguro da transição para a abertura política. Foi escolhido pela larga experiência que tinha na esfera de poder. Além do mais, era um general político, aos moldes do que se exigia no momento para ocupar o cargo de presidente. Era também membro do Conselho de Segurança Nacional. Vemos aqui, então, uma imagem do general Ernesto Geisel. Entre outros cargos, ele ocupou a chefia da 11ª Região Militar, que se situa aqui em Brasília, no Distrito Federal. Ernesto Geisel precisou lidar com situações que não estavam em seus planos de governo, que durou de 1974 a 1979, quando assumiu a presidência do Brasil. Em meio às suas primeiras medidas estava a redução do poder dos militares da linha dura, ou seja, aqueles que queriam um governo cada vez mais opressor, mais fechado, mais controlador, e, ao mesmo tempo, a tentativa de manter o apoio deles enquanto restabelecia seus atributos profissionais, além de continuar o combate aos subversivos da nação. Entre os maiores desafios de seu governo estava a tentativa de impedir o crescimento do Movimento Democrático Brasileiro, o partido da oposição, o MDB, que aconteceu nas eleições parlamentares de 1974. Para a população, votar no MDB não significava mudar a situação de regime civil-militar, e sim protestar contra o autoritarismo vigente. Portanto, houve um crescimento no Congresso Nacional dos representantes do partido oposicionista. A vitória do MDB na esfera nacional estava relacionada a fatores como uma campanha direcionada às questões de justiça social, às liberdades civis e a denúncia contra a inserção de empresas estrangeiras no país.
No governo de Ernesto Geisel, todos os candidatos tinham acesso à propaganda eleitoral pela televisão. Este fato levou o governo a perder certo número de deputados e senadores para o MDB, partido adversário do governo. Dessa maneira, para conter o avanço do partido oposicionista no Congresso, a medida tomada pelo presidente, em meados de 1970, foi a instituição da Lei Falcão, que tinha como objetivo restringir e impedir que a oposição, o MDB, continuasse a eleger seus deputados e senadores. Portanto, medidas foram tomadas para conter o avanço do partido oposicionista e evitar que na eleição de 1978 esse feito se repetisse. Contudo, a partir das eleições de 1974, ficou mais visível a decadência do governo militar com a vitória de parlamentares MDBistas, mesmo com mudanças nas regras eleitorais e com o chamado Pacote de Abril, que se tratou de medidas para fortalecer o partido do governo. A partir dessas mudanças, além dos governadores de estado, um terço dos senadores foram eleitos pelo voto indireto. No entanto, as lideranças políticas que representavam oposição ao governo continuaram crescendo dentro do parlamento e nas representações do executivo estadual. O projeto de distensão somente atingiria seu objetivo se a oposição MDBista também colaborasse com essa ordem gradual. Ainda mais que a expectativa de boa parte da elite em relação ao novo governo centrava-se na esperança de que Geisel controlasse o aparato de repressão, especialmente os torturadores. Isso tirado do livro De Castelo a Tancredo, de Thomas Skidmore, que é um americano brasilianista que já faleceu e escreveu alguns artigos e livros sobre o Brasil. No ano de 1978, o governo revogou o ato institucional número 5, que foi considerado pela sociedade o mais insano de todos. Em vista disso, Ernesto Geisel ganhou aos poucos a credibilidade dos brasileiros. Não obstante, a oposição acreditava que o presidente não era forte o suficiente para dar continuidade ao processo de descompressão. Dessa forma, o incidente da morte do operário Manuel Fiel Filho, em janeiro de 1976, foi o suficiente para que Geisel demitisse o general Ednar Dávila. A demissão aconteceu sem que o presidente tivesse consultado o alto comando do Exército, fato que demonstrou a força e o poder político do presidente. Vemos aqui, então, a imagem do general Ednardo Dávila Melo, demitido pelo presidente Ernesto Geisel. Este já havia sido advertido pelo presidente no caso da morte do jornalista Vladimir Herzog, quando a este caso o governo anunciou que o jornalista havia se suicidado na prisão. Tal notícia não convenceu a sociedade e ainda fortaleceu a mobilização de estudantes universitários, representante da Ordem dos Advogados do Brasil, a OAB, que levou os bispos da Igreja Católica a assinarem um documento denunciando a violência do governo contra os civis. Todavia, a demissão do general não conteve as reações populares contra o autoritarismo dos militares, assim como não continuou as investigações para descobrir os culpados pela morte do operário, nem pela morte do jornalista. Vemos aqui, então, a imagem do jornalista Vladimir Herzog. Por volta de 1978, instalou-se no Brasil, segundo Thomas Skidmore, o terrorismo da direita. Tratava-se de uma reação violenta de representantes da direita para impedir a volta da democracia. Sendo assim, fizeram uso de carta-bomba, ameaças telefônicas, sequestros, ameaças a bancas de jornal para impedir que os civis, democraticamente, escolhessem seus representantes políticos.
Em vista desses acontecimentos, percebe-se que o projeto de descompressão que levou à transição para a volta das liberdades democráticas não foi comum a todos os militares. Os linha dura discordavam do projeto, porque temiam um governo baseado nas ideias comunistas, temiam as punições, se caso houvesse um revanchismo, e desacreditavam na capacidade de organização política civil. Para a sucessão presidencial, o general Silvio Frota se considerava a melhor opção. O general em questão era o líder oficial dos militares que compunham a ala dos linhas duras. Se por acaso fosse escolhido para substituir Ernesto Geisel na presidência, atrapalharia o processo de abertura lenta, gradual e segura. Como ministro do Exército, desafiou a autoridade do presidente. Vemos aqui, então, à esquerda, a imagem do general de Exército Silvio Couto Coelho da Frota e, à direita, uma manchete do Jornal da Tarde, colocando o título Geisel demite ministro do Exército. Os fatos, os personagens e as possíveis consequências de um movimentado dia em Brasília. Com efeito, o Sistema Nacional de Informações, o SNI, informava o presidente sobre todos os passos do general. Fato este que desencadeou no chefe do Executivo Federal uma visão negativa sobre as atitudes e a pessoa do general. Sendo assim, foi demitido em 12 de outubro de 1977 e não obteve apoio suficiente para se reorganizar, pois o presidente, numa atacada de mestre, fechou o Congresso e, com sua perspicácia, neutralizou seu inimigo. Essa demissão é o primeiro evento contado pelo jornalista Hélio Gaspari na sua coleção sobre o período de vigência dos governos cívico-militares, particularmente porque ele se baseou nos arquivos pessoais do próprio presidente Ernesto Geisel. Por isso, os militares linha dura não ousaram desafiar o presidente, que já havia demonstrado sua força política. Além do mais, os oficiais que apoiariam o general Silvio Frota estavam na reserva. Ficou claro que, ao contrário dos seus antecessores, Ernesto Geisel não somente reteve seu poder dentro das Forças Armadas, como aumentou no momento que demitiu os generais Edinardo Dávila e Silvio Frota. Para dar continuidade ao projeto de abertura política, desde o momento de sua posse, já pensara no general João Batista Figueiredo, o então chefe do Serviço Nacional de Informações. Sendo assim, em 14 de outubro de 1978, Figueiredo foi eleito por 355 votos a 266 pelo Colégio Eleitoral. Ninguém ficou surpreso. João Figueiredo era o oposto de seu antecessor. Não gostava da burocracia administrativa e esperava que seus ministros resolvessem tudo para ele ao delegar tarefas. Assim, prometeu dar continuidade ao projeto de Geisel e encaminhar o Brasil de volta à democracia. No governo de João Figueiredo, um importante acontecimento foi a aprovação da Lei da Anistia e a reorganização partidária, que favoreceu a criação de novos partidos e novas lideranças políticas, a partir da revogação do bipartidarismo em 1979. Em vista disso, a Aliança Renovadora Nacional, a ARENA, criada em 1966, reagrupou-se como Partido Democrático Social, PDS, em janeiro de 1980. O antigo Movimento Democrático Brasileiro, o MDB, também criado em 1966, juntou-se ao PMDB
também em janeiro de 1980. Leonel Brizola fundou o Partido Democrático Trabalhista, o PDT, em setembro de 1980, e Luiz Inácio Lula fundou o Partido dos Trabalhadores, o PT, em outubro de 1979, mas foi oficializado em fevereiro de 1980. O ceticismo aumentou quando, em maio, o governo anunciou a suspensão das eleições municipais de 1980 para 1982. Destarte, os eleitores escolheriam, por meio do voto, os representantes em todos os cargos eletivos, com exceção do presidente. Os dois partidos majoritários, PDS e PMDB, organizaram sua campanha com a ajuda dos meios de comunicação, enquanto os partidos PTB, PDT e PT, que eram menores, contaram com a ajuda de grupos voluntários em contato direto com os eleitores. Apesar das propostas que ampliavam a participação popular e a defesa de um capital nacional, o PMDB não conseguiu a maioria das vagas no Congresso Nacional. Assim, na Câmara Federal, o PMDB, PT, PDT e PTB reunidos compunham a maioria e formavam a oposição ao governo. Nesse ínterim, no colégio eleitoral, os oposicionistas contaram com 330 representantes contra 356 do PDS. Por conseguinte, podemos dizer que essa eleição foi a maior que a América Latina já viu. Por conseguinte, em seu governo, o presidente enfrentou o debate em prol das eleições diretas na sucessão presidencial de 1985. O movimento foi encabeçado pelo deputado do PMDB, Dante de Oliveira, que apresentou uma emenda constitucional para que as próximas eleições para presidente ocorressem por meio do voto popular e direto. Ulisses Guimarães, que era visto pelos militares como um inimigo em potencial e por isso teve seus direitos políticos respeitados e nunca fora cassado, liderou o movimento pelas diretas já. A campanha tomou um ar festivo, com comícios e a participação popular. Passemos agora à Lei da Anistia. A fonte desse texto é a Agência Senado. A Lei da Anistia, uma norma histórica, foi assinada em 28 de agosto de 1979. O presidente João Batista Figueiredo concedeu o perdão aos perseguidos políticos, que a ditadura militar chamava de subversivos, e, dessa forma, pavimentou o caminho para a redemocratização do Brasil. Foram anistiados tanto os que haviam pegado em armas contra o regime, quanto os que simplesmente haviam feito críticas públicas aos militares. Graças à lei, exilados e banidos voltaram para o Brasil. Clandestinos deixaram de se esconder da polícia, réus tiveram os processos nos tribunais militares anulados, presos foram libertados de presídios e delegacias. Vemos aqui, então, o momento em que o então presidente João Figueiredo assina, em 28 de agosto de 1979, a Lei da Anistia. A foto é de Orlando Brito. O projeto que deu origem à Lei da Anistia foi redigido pela equipe do general Figueiredo. O Congresso Nacional o discutiu e aprovou em apenas 3 semanas. Documentos de 1979, sob a guarda do Arquivo do Senado, em Brasília, mostram que os senadores e deputados da Arena, partido governista, ficaram satisfeitos com a anistia aprovada. O Congresso fez modificações na proposta original, mas nada que chegasse a descaracterizá-la. Vemos aqui então a mensagem que foi enviada pelo então presidente Figueiredo. A anistia é um ato unilateral do poder, mas pressupõe, para cumprir sua destinação política, haja, na divergência que não se desfaz, antes se reafirma pela liberdade, o desarmamento dos espíritos pela convicção da indispensabilidade da coexistência democrática.
A anistia reabre o campo de ação política, enseja o reencontro, reúne e congrega para a construção do futuro e vem na hora certa. Estes senhores congressistas, o projeto de anistia que, com fundamento no artigo 57, item 6º, combinado com o parágrafo 2º do artigo 51 da Constituição Federal, envio à consideração de Vossas Excelências, na convicção de que pratico um ato significativo e profundo, o ato histórico de anistia, com a mesma serena confiança com que, na informalidade da vida cotidiana, estendo a mão a todos os brasileiros. Brasília, em 27 de junho de 1979, e assina o presidente João Batista de Figueiredo. Repetidas vezes afirmou o presidente Figueiredo: lugar de brasileiro é no Brasil. Com a anistia, aquela sentença deixou de ser uma frase para se transformar numa realidade palpitante, comemorou o senador Henrique Larroque, da Arena do Maranhão. Maridos, pais, filhos, irmãos, noivos e entes queridos que se encontravam apartados do convívio familiar passaram a ter a oportunidade de retornar aos seus lares e reinaugurar as suas vidas, sem lugar para ódio e desejo de vingança. A anistia é o bálsamo que cicatriza feridas. Vemos aqui, então, uma manifestação à direita pela anistia, ato pela anistia na Praça da Sé, em São Paulo, com os créditos da foto, e à esquerda um cartaz também, não queremos liberdade pela metade, anistia ampla, geral e irrestrita. A anistia não foi uma decisão espontânea da ditadura. Organizações da sociedade civil vinham fazendo pressão. Em 1975, mães, mulheres e filhas de presos e desaparecidos criaram um movimento feminino pela anistia. Em 1978, surgiu uma organização maior, o Comitê Brasileiro pela Anistia, com representação em diversos estados e até em Paris, onde viviam muitos exilados. Vemos aqui, manifestantes pressionam o Congresso, com a foto do Arquivo Público do Estado de São Paulo. A anistia começou a ser gestada pelo antecessor de Figueiredo. Diante da pressão social e dos sinais de que a ditadura, desgastada, não se sustentaria por muito tempo, o general Ernesto Geisel anunciou em 1974 que daria início a uma lenta, gradativa e segura distensão, com medidas que permitiriam a redemocratização no futuro. A anistia estava entre essas medidas. Vemos aqui uma imagem que pode ser tomada a partir da lei da anistia e que coloca o seguinte teor. Após anos de exílio na União Soviética, Luiz Carlos Prestes é recebido com festa na volta ao Brasil em 1979. Estão aí os créditos dessa foto. Figueiredo seguiu o plano. O último presidente da ditadura tomou posse em março de 1979 e apresentou o projeto da Lei da Anistia já em junho. Como o Congresso recebeu o texto às vésperas do recesso parlamentar e o presidente da República não autorizou sessões extraordinárias em julho, as discussões legislativas só puderam começar no início de agosto. A aprovação viria a toque de caixa. Vejamos então o texto dessa lei. Lei número 6.683, de 28 de agosto de 1989. Concede anistia e dá outras providências. O Presidente da República, faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a lei seguinte. Artigo 1º. É concedida a anistia a todos quantos, no período compreendido entre 2 de setembro de 1961 e 15 de agosto de 1979, cometeram crimes políticos ou conexo com estes, crimes eleitorais, aos que tiveram seus direitos políticos suspensos,
e aos servidores da administração direta e indireta, de fundações vinculadas ao poder público, aos servidores do poder legislativo e judiciário, aos militares e aos dirigentes e representantes sindicais, punidos com fundamento em atos institucionais e complementares. Parágrafo 1º. Consideram-se conexos, para efeito deste artigo, os crimes de qualquer natureza relacionados com crimes políticos ou praticados por motivação política. Concede anistia e dá outras providências. Parágrafo 2º. Excetuam-se dos benefícios da anistia os que foram condenados pela prática de crimes de terrorismo, assalto, sequestro e atentado pessoal. Parágrafo 3º. Terá direito à reversão ao serviço público a esposa do militar demitido por ato institucional, que foi obrigada a pedir exoneração do respectivo cargo para poder habilitar-se ao montepio militar, obedecidas às exigências do artigo 3º. Artigo 3º. O retorno ou a reversão ao serviço ativo somente deferido para o mesmo cargo ou emprego, posto ou graduação que o servidor, civil ou militar, ocupava na data de seu afastamento, condicionado necessariamente à existência de vaga e ao interesse da administração. Parágrafo 1º. Os requerimentos serão processados e instituídos por comissões especialmente designadas pela autoridade a qual caiba apreciá-los. Parágrafo 2º. O despacho decisório será proferido nos 180 dias seguintes ao recebimento do pedido. Parágrafo 3º. No caso de deferimento, o servidor civil será incluído em quadro suplementar e o militar de acordo com o que estabelecer o decreto a que se refere o artigo 13 desta lei. Parágrafo 4º. O retorno e a reversão ao serviço ativo não serão permitidos se o afastamento tiver sido motivado por improbidade do servidor. Artigo 6º. O cônjuge, qualquer parente ou afim, na linha reta ou na colateral, ou o Ministério Público, poderá requerer a declaração de ausência de pessoa que, envolvida em atividades políticas, esteja, até a data de vigência desta lei, desaparecida do seu domicílio, sem que dela haja notícias por mais de 1 ano. Parágrafo 1º. Na petição, o requerente, exibindo a prova de sua legitimidade, oferecerá rol de, no mínimo, 3 testemunhas e os documentos relativos ao desaparecimento, se existentes. Parágrafo 2º. O juiz designará audiência que, na presença do órgão do Ministério Público, será realizada nos 10 dias seguintes ao da apresentação do requerente e proferirá, tanto que concluída a instrução, no prazo máximo de 5 dias, sentença, da qual, se concessiva do pedido, não caberá recurso. Parágrafo 3º. Se os documentos apresentados pelo requerente constituírem prova suficiente ao desaparecimento, o juiz, ouvido o Ministério Público em 24 horas, proferirá, no prazo de 5 dias e independentemente de audiência, sentença, da qual, se concessiva, não caberá recurso. Parágrafo 4º. Depois de averbada no registro civil, a sentença que declarar a ausência para a presunção de morte do desaparecido para os fins de dissolução do casamento e de abertura de sucessão definitiva. Artigo 7º. A conhecida anistia aos empregados das empresas privadas que, por motivo de participação em grave ou em quaisquer movimentos reivindicatórios ou de reclamação de direitos regidos pela legislação social, haja sido despedidos do trabalho ou destituído de cargos administrativos ou de representação sindical. Os anistiados, em relação às infrações e penalidades decorrentes do não cumprimento das obrigações do serviço militar, os que, à época do recrutamento, se encontravam, por motivos políticos, exilados ou impossibilidades de se apresentar. Parágrafo único. O disposto neste artigo aplica-se aos dependentes do anistiado. Artigo 9º. Terão os benefícios da anistia os dirigentes e representantes sindicais punidos pelos atos a que se refere o artigo 1º,
ou que tenham sofrido punições disciplinares incorridos em faltas ao serviço naquele período, desde que não excedentes de 30 dias, bem como os estudantes. Artigo 10. Os servidores civis e militares reaproveitados, nos termos do artigo 2º, será contado o tempo de afastamento do serviço ativo, respeitado o disposto no artigo 11. Artigo 11. Esta lei, além dos direitos nela expressos, não gera quaisquer outros, inclusive aqueles relativos a vencimentos, saldos, salários, proventos, restituições, atrasados, indenizações, promoções ou ressarcimentos. Artigo 12. Os anistiados que se inscreveram em partido político legalmente constituído poderão votar e ser votados nas convenções partidárias a se realizarem no prazo de 1 ano a partir da vigência dessa lei. Artigo 13. O Poder Executivo, dentro de 30 dias, baixará decreto regulamentando essa lei. Artigo 14. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação. Artigo 15. Revogam-se as disposições em contrários. Brasília, Distrito Federal, 28 de agosto de 1979, 158º da Independência e 91º da República. Assina, então, o presidente João Figueiredo e todos os seus ministros de Estado. Conclusão. O processo de retorno à normalidade do país se deu a passos lentos. Embora muitos setores da sociedade desejassem que as transformações se dessem mais rapidamente, a observação mais acurada do período mostrou que, diferente do período anterior, 1945-1964, a transição se deu sem as grandes crises que se sucederam à Era Vargas, outra ditadura. As mudanças sociais não são uma ciência exata. Erros e acertos se cometeram. No entanto, as crises foram menores e a democracia se consolidou. Caríssimos alunos e alunas, concluímos aqui a nossa 4ª aula das 6 previstas nessa semana 28. Deixem suas dúvidas no fórum desse objeto do conhecimento no ambiente virtual de aprendizagem e até a próxima aula.